E depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como se trombeta, ouvirá falar comigo, dizer sobre aqui e mostrei as coisas que depois desta teve acontecendo. E logo foi arrebatado no Espírito, e eis que o trono estava posto no céu, e eu sentado sobre o trono. O que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe, e sacerdotes celestes estavam ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vinha assentando sobre os tronos 27 quatro anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E o do trono saiu relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono havia lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha terceiro animal, o outro era... E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu a estrela que do céu caiu na terra, e foi dada a chance do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu a fumaça do poço que estava... Um minuto de silêncio. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz, uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgo a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E a outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu a voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. E ouviu como uma voz de uma grande multidão, e como uma voz de muitas águas, e como uma grande voz que dizia aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com a vara de ferro. E ele mesmo o que pisar ou largar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E no manto, e disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal sou teus concertos e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adorar a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E vi céu aberto e eis um cavalo branco, e vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas
Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chamava era a Palavra de Deus, e seguia os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e eles regeneram para a vara de ferro, e ele mesmo o que pisará, e o lago do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde ajuntai do grande Senhor, para que comais a carne dos reis. Pode ligar, pastor? 6 minutos, pastor. É vídeo longo assim. Eu sou o Alfa do Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro. Bem-aventurado daqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, fornicadores, os homicídios que idolatram e qualquer um que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e resplandecer a estrela da manhã. E o Espírito e a esposa disse: Vem quem ouve e diga: Vem quem tem sede, venha quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém acrescentar essas coisas, Deus fará vir sobre elas pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente sendo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Boa noite.